Já parou para pensar que uma decisão tomada em um impulso, gravada para sempre na pele, pode se transformar em uma sombra constante? Uma declaração de amor eterno que desbota com o tempo. Uma homenagem impulsiva que se torna um fardo. Um símbolo de rebeldia juvenil que causa arrependimento na vida adulta. Milhões de pessoas carregam em seus corpos marcas de momentos que gostariam de apagar, tatuagens que contam histórias de paixões passageiras, erros da juventude e decisões apressadas. Mas quais são essas tatuagens que mais geram remorso? Que histórias de transformação, aprendizado e até mesmo humilhação se escondem por trás dessas escolhas de tinta? Prepare-se para mergulhar no universo das marcas da decisão, onde a arte na pele se encontra com o peso do arrependimento. Mas isso é apenas o começo das histórias que vamos desvendar. No topo da lista de tatuagens que mais causam arrependimento, encontram-se sem dúvida os nomes de antigos parceiros amorosos. A euforia de um relacionamento intenso muitas vezes leva à impulsiva decisão de eternizar o nome da pessoa amada na pele. Corações atravessados por flechas com iniciais, declarações de amor gravadas em letras elaboradas. O que parecia um símbolo de união eterna pode se transformar em uma dolorosa lembrança de um amor que se desfez. O fim do relacionamento traz consigo não apenas a dor da perda, mas também a constante presença daquela marca na pele, um lembrete diário de um capítulo encerrado. Remover ou cobrir essas tatuagens se torna uma prioridade para muitos que buscam seguir em frente. Histórias de casais que terminam de forma amarga, com ressentimento e mágoa, tornam aquelas juras de amor gravadas em tinta verdadeiros fantasmas do passado. Mas por que essa escolha, aparentemente tão óbvia, continua sendo uma das mais comuns fontes de arrependimento? Se você já viu algo parecido, dê um like para apoiar nosso trabalho. E continue acompanhando para desvendar todos os segredos por trás dessas marcas. A adolescência e o início da vida adulta são marcados pela busca de identidade, pela rebeldia contra as normas e pela vontade de experimentar. É nessa fase que muitas pessoas fazem tatuagens que, com o passar do tempo, se tornam motivo de arrependimento. Símbolos de bandas musicais que caíram no esquecimento, logos de marcas que já não se admira mais, frases de efeito que perderam o sentido, desenhos tribais da moda passageira. Essas marcas da juventude impulsiva muitas vezes não se alinham com a imagem e os valores da vida adulta. O que parecia uma expressão autêntica de si mesmo na época pode se tornar um motivo de constrangimento no ambiente profissional ou em situações sociais. A mudança de gostos e de perspectivas ao longo da vida torna essas tatuagens um lembrete constante de uma fase que já ficou para trás. E a pergunta que fica é: por que algo que parecia tão importante na juventude se torna um fardo no futuro? Curioso para saber mais? Comente qual dessas marcas você já presenciou. Em um mundo globalizado, muitas pessoas optam por tatuagens com frases em outras línguas, buscando um toque de exotismo ou um significado profundo. No entanto, a falta de conhecimento da língua estrangeira ou a simples desatenção podem levar a erros de grafia ou de gramática que transformam a intenção original em motivo de piada ou de vergonha. Uma frase inspiradora com uma palavra escrita incorretamente, um símbolo cultural mal interpretado. O resultado pode ser uma tatuagem que transmite uma mensagem completamente diferente da desejada. A internet está repleta de exemplos hilários e trágicos desses erros de tradução e grafia que se tornam permanentes na pele. A frustração de perceber o erro e a dificuldade de corrigi-lo podem gerar um grande arrependimento. Afinal, o que era para ser uma demonstração de cultura ou uma fonte de inspiração se torna uma marca de descuido ou ignorância.
Mas como evitar cair nessa armadilha da tinta mal aplicada? Essa é uma lição importante, não é? Compartilhe com alguém que precisa ver isso. As convicções políticas e religiosas podem ser muito fortes em determinadas fases da vida. No calor do momento, algumas pessoas decidem expressar essas crenças de forma permanente através de tatuagens com símbolos políticos ou religiosos radicais. No entanto, as ideias e as filiações podem evoluir com o tempo, levando a um profundo arrependimento em relação a essas marcas na pele. O que antes representava uma identidade fervorosa pode se tornar um motivo de vergonha ou até mesmo de discriminação no futuro, especialmente em um mundo cada vez mais polarizado. Remover ou cobrir essas tatuagens pode ser um processo complexo, tanto física quanto simbolicamente, representando a mudança de uma antiga crença para uma nova perspectiva de vida. A dificuldade em se desvincular visualmente de um passado ideológico pode gerar um grande peso emocional. E a questão que emerge é: como lidar com as marcas de convicções que já não nos representam mais? Essa transformação é poderosa. Deixe seu comentário sobre o que você pensa a respeito. Muitas decisões impulsivas de fazer tatuagens são tomadas sob a influência de álcool ou outras substâncias. A falta de clareza e o julgamento comprometido podem levar a escolhas de desenhos e localizações que, em sã consciência, jamais seriam feitas. Tatuagens mal feitas, desenhos bizarros ou frases sem sentido são comuns nesses casos. A ressaca do dia seguinte muitas vezes traz consigo não apenas a dor física, mas também o choque e o arrependimento ao se deparar com a marca indelével de uma noite de imprudência. A vergonha e o constrangimento podem ser intensos e a busca por uma solução para apagar o erro se torna imediata. Essas tatuagens impulsivas servem como um lembrete constante de uma decisão irrefletida e das consequências de agir sem pensar. Mas o que leva alguém a tomar uma decisão tão permanente em um estado alterado de consciência? Se essa parte te fez refletir, curta o vídeo para nos mostrar que estamos no caminho certo. Nem todas as tatuagens são criadas por artistas experientes. Muitas pessoas, seja por economia ou por impulso, acabam fazendo tatuagens com amadores ou em condições precárias. O resultado são desenhos mal feitos, tortos, com cores borradas ou com falhas na aplicação da tinta. A frustração de carregar na pele uma obra imperfeita que não corresponde à expectativa inicial pode gerar um grande arrependimento. O que era para ser uma forma de expressão artística se torna uma fonte de insegurança e de desejo de correção. Cobrir uma tatuagem mal feita pode ser um desafio para artistas profissionais, e a remoção a laser pode ser mais difícil e dispendiosa. A lição aprendida nesses casos é que a qualidade e a escolha de um bom profissional são fundamentais na hora de fazer uma tatuagem. Mas como evitar cair na armadilha da tatuagem barata que sai caro no futuro? Ficou surpreso? Deixe seu comentário e sua experiência com tatuagens. Assim como na moda, as tatuagens também passam por tendências. Um desenho que é popular em um determinado momento pode se tornar datado e cafona com o passar dos anos. Tatuagens tribais complexas, códigos de barras, borboletas no cóccix, estrelas cadentes. O que era considerado moderno e estiloso em uma época pode se tornar motivo de arrependimento quando a tendência muda. Carregar na pele uma marca de uma moda passageira pode gerar um sentimento de estar fora de época ou de não se identificar mais com aquele estilo. A busca por cobrir essas tatuagens com algo mais atual ou atemporal se torna comum. A efemeridade das tendências contrasta com a permanência da tatuagem, criando um dilema para aqueles que seguiram modismos na hora de se tatuar. Mas como prever quais tendências de tatuagem resistirão ao tempo? Essa é uma reflexão importante.
Compartilhe este vídeo para que mais pessoas pensem nisso antes de se tatuar. Às vezes, a tatuagem é feita com um significado pessoal profundo em um determinado momento da vida. Pode ser uma homenagem a alguém, um símbolo de uma superação ou uma representação de um ideal. No entanto, com o passar do tempo e as mudanças nas experiências e nos sentimentos, esse significado pode se perder ou se tornar obsoleto. A pessoa homenageada pode ter se tornado distante. A superação já não evoca a mesma emoção. Ou o ideal pode ter sido abandonado. Carregar uma tatuagem que já não ressoa com a identidade atual pode gerar um sentimento de desconexão e de desejo de remover aquela marca do passado. O que antes era uma fonte de orgulho ou de conforto se torna um lembrete de uma fase que já não existe mais. Essa perda de significado pessoal é uma das razões pelas quais muitas pessoas se arrependem de suas tatuagens. Mas como garantir que uma tatuagem continue relevante ao longo da vida? Essa busca por conexão é universal. Deixe um like se você concorda. Em alguns ambientes sociais e profissionais, as tatuagens ainda podem ser vistas com preconceito ou desaprovação. Pessoas com tatuagens visíveis podem enfrentar dificuldades na busca por emprego, em interações sociais ou em determinados círculos mais conservadores. A necessidade de esconder as tatuagens com roupas ou maquiagem pode se tornar cansativa e frustrante, levando ao arrependimento da decisão de se tatuar em locais expostos. A percepção de que a tatuagem está limitando suas oportunidades ou gerando julgamentos negativos pode pesar sobre a autoestima e a satisfação pessoal. Embora a aceitação das tatuagens tenha aumentado nos últimos anos, o estigma ainda existe em certos contextos, e essa pressão social e profissional é uma das razões pelas quais algumas pessoas se arrependem de suas escolhas de tinta. Mas será que a sociedade um dia abraçará completamente a arte na pele, sem julgamentos? Essa é uma discussão importante. Comente sua opinião sobre o preconceito contra tatuagens. Para muitos que se arrependem de suas tatuagens, a remoção a laser se torna a principal opção para tentar apagar as marcas do passado. O processo é geralmente longo, doloroso e caro, exigindo múltiplas sessões para clarear significativamente a tatuagem. E, em alguns casos, a remoção completa pode não ser possível, deixando cicatrizes ou fantasmas da tinta antiga. A decisão de passar por esse processo demonstra o forte desejo de se livrar de uma marca que causa desconforto ou infelicidade. Cobrir a tatuagem com um novo desenho é outra alternativa comum, mas exige a escolha cuidadosa de um artista experiente capaz de transformar a antiga imagem em algo desejável. A busca pela pele limpa ou por uma nova tela para futuras escolhas é uma jornada pessoal e muitas vezes emocionalmente carregada. As histórias de arrependimento nos ensinam sobre a importância da reflexão antes de uma decisão permanente como uma tatuagem e sobre a constante mudança da vida e de nossos próprios sentimentos.